Essa é a previsão das cartas do tarô para quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. E aqui nós temos a carta do Cavaleiro de Espadas nas finanças. Então, provavelmente é um dia que pode trazer uma demanda. Essa demanda, no caso, uma demanda de oferta que justamente gera recursos, gera situações de oportunidades de ganhos. E aqui, no caso, pode ocorrer uma demanda de ofertas, de trabalho e de busca pelo trabalho que você faz. Você pode perceber bastante pessoas buscando, sim. Então, isso vai trazer talvez um movimento justamente para as finanças desse provenientes do teu trabalho, do teu ofício, né? E é um dia interessante para negociar, certo? Você está pensando em negociar algo, fazer alguma aquisição, fazer alguma compra, é um dia bacana para negociar, tá? Para aproveitar promoções, inclusive podem surgir promoções inesperadas, muito boas pelo visto, tá? E claro que é interessante prestar atenção também para não agir com tanta pressa. Por quê? Porque pode acontecer de talvez você fazer algum cálculo errado e algum desses cálculos errados pode acabar ocasionando em alguma situação inesperada e imprevista nas finanças, entendeu? E aqui na área profissional nós temos a carta da carruagem. Lembrando sempre que essa tiragem é coletiva, então talvez ela não vai ressoar especificamente, porque aqui a tiragem de fato é uma leitura para a nossa comunidade. Então, para fazer uma leitura sua, para o seu caso, para a sua situação, para o seu contexto, para alguma pergunta ou dúvida específica, aí a gente tem que fazer uma consulta particular. E para fazer essa consulta, basta entrar em contato comigo no link que tem aqui embaixo na legenda da descrição e a gente consegue conversar e aí eu consigo entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? Mas no mais, aqui na carruagem, aqui na área profissional, nós percebemos que pode ser um dia em que talvez tenhamos uma vontade, uma motivação para desenvolver algumas habilidades, para focar no nosso trabalho, para escolher um caminho a percorrer no nosso campo profissional e aproveitar, inclusive, uma motivação que pode surgir para definir certos objetivos do trabalho. E principalmente é interessante lembrar de manter o foco sem se deixar distrair, porque aqui podem acontecer situações de talvez circunstâncias com pessoas que trazem algum cenário mais imprevisto ou caótico. Podem, né, aqui fazendo essa leitura paralela com as outras cartas, por isso que eu tô mencionando, porque lá quando chegar no conselho vocês vão entender, porque a carta que veio para o conselho pode trazer justamente situações que vão tentar te distrair no trabalho. E aí, claro, aqui é importante, acima de tudo, tentar manter o foco no que você pode, entendeu? No que é prioridade para você, no que é necessário no momento, entendeu? E principalmente para quem tá se relacionando com alguém e percebe que às vezes, né, a relação acaba atrapalhando o trabalho, porque às vezes você vai faltar o trabalho porque passou mal, ou porque vai passar o dia com a pessoa, ou porque quis tirar uma folga, ou porque brigou, ou porque aconteceu alguma coisa, e aí né, a pessoa às vezes afeta na tua vida profissional. Então é importante lembrar desse foco sempre, tá? E aqui, justamente para você conseguir ter os objetivos no trabalho, tá? Na área afetiva, nós temos nada mais, nada menos que o As de Copas, que pode possibilitar algum tipo de abertura emocional. É bem provável que nesse dia nós vamos perceber a presença dos sentimentos, vamos talvez estar dando uma chance para os sentimentos aflorarem, seja da nossa parte ou da parte de alguém, também podemos estar receptivos e simpatizando, sabe?
Podemos estar nessa sintonia de simpatizar com alguns sentimentos, de expressar o que estamos sentindo, sermos sinceros e sensíveis. Inclusive, pode ser um dia que nós consigamos perceber as emoções das pessoas e isso talvez não passe batido, né? Porque às vezes acontece da gente talvez não dar muita importância para algum tipo de sentimento nesse sentido, assim, talvez, né? E nesse dia é bem provável que nós tenhamos essa atenção para os sentimentos, essa chance para os sentimentos de fato. Aqui chegando na área da saúde e da espiritualidade. O sol, ele traz uma imunidade muito boa, é um dia em que vamos talvez ter a imunidade fortalecida, muito boa, é um dia que nós vamos ter um suprimento interno de força que é suficiente para dar conta do ânimo, se formos precisar de ânimo, de humor e até se precisar recuperar de alguma situação, sabe? Porque até não vejo algo que possa trazer especificamente, claro, lembrando novamente que é uma tiragem coletiva e para saber especificamente sobre você, a gente tem que fazer uma leitura particular, mas aqui na espiritualidade pode ser que nós tenhamos assim uma onda ou uma influência ou de alguma forma nos sintamos muito motivados por manter o pensamento positivo. E olha que incrível, porque aqui no conselho nós temos a carta da Torre que vai de encontro direto com essa questão espiritual do seguinte do perigo de nos mantermos negativos. E aqui eu gostaria de citar o Antônio Gramsci, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele dizia o seguinte, ele foi ele foi um escritor, jornalista, estudioso de política e, e de sociologia e tudo mais, então, né, eu conheci a obra dele, Os Cadernos do Cárcere, na faculdade quando estudei Sociologia da Educação, e ele foi um preso político que ele fez várias reflexões assim sobre a cultura, sobre formas de dinâmicas e contextos, mas o que eu quero trazer aqui? Que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: eu sou pessimista por razão e otimista por vontade. O que significa isso? É olhar para a realidade com os olhos bem abertos, sem fantasiar nada, e entendendo que vivemos numa sociedade muito influenciada por, né, algumas peças de poder e como se fosse um jogo assim, né, comparando a um jogo assim, a gente percebe que certas regras favorecem outros jogadores. Muitas vezes ganhar não é fácil, mas justamente a razão, o que ela diz nesse sentido, né? É que os problemas são grandes, as coisas são difíceis. E, gente, é tudo que eu tento falar para vocês aqui todos os dias. Quando eu trago essa visão de sermos positivos, não é uma visão gratiluz, não é uma visão tóxica, mas é justamente isso aqui que eu sinto, sabe? E que esse cara aqui expressa nesse sentido, né? Que ele fala que as coisas são difíceis e não adianta fingir que tá tudo bem. E também não é ser negativo por fazer drama, mas ser honesto com o que está acontecendo de fato, né? E aí o que acontece, mesmo vendo que o jogo é difícil, o otimismo pela vontade faz nós pensarmos o seguinte: eu vou tentar do mesmo jeito. Eu vou tentar, eu vou insistir, eu vou continuar, entendeu? Não interessa quando eu vou chegar no meu objetivo, não interessa, porque de fato é sobre isso, né? A gente tem que perceber que as coisas acontecem, mas se a gente desistir e pensar e usar às vezes a desculpa de que o mundo é difícil, de que as coisas são assim, para não fazer as coisas, a gente nunca vai saber como vai ser o resultado, como é conquistar de fato aquilo ali. Mas, se nós tentarmos, continuarmos insistindo, a chance de nós conseguirmos
ela com certeza existe e é bem maior do que a gente não ter essa esperança. É como se fosse um motorzinho nos dizendo, pode ser difícil, mas eu não vou desistir. Então, ele falava que a melhor forma de viver e lutar por mudanças era justamente unir essas duas coisas, a cabeça realista, entendendo os problemas como eles são, mas o coração determinado, onde continuava tentando melhorar o mundo e melhorar as coisas, começando pela gente, pela nossa visão, entende? Então, não é um otimismo besta, bobo, tipo, ai, vai dar tudo certo, everything is gonna be alright, não. Não é a Disney, o mundo não é a Disney. Mas o que que acontece? Pode ser complicado, mas nós vamos continuar tentando, entende? Então, a gente tem que ver o mundo como ele é de verdade, mas nunca parar de acreditar que as nossas atitudes, que o nosso humor, que a nossa forma de ver, interpretar e agir vão influenciar. E é justamente aqui o que essa energia do conselho da torre traz também, que nós precisamos dar rédea aos nossos sentimentos muitas vezes. Vocês lembram como que é a teoria do Big Bang aqui? Não sei se vocês, mas assim, a teoria do Big Bang, provavelmente todo mundo conhece, mas o óbvio precisa ser dito. Nessa teoria, dizem que o mundo foi criado a partir de uma explosão cósmica, né? E justamente é o que a torre mostra para nós, que é do caos que nascem as coisas, que surgem as coisas, que as situações elas vão acabar, né, se desenvolvendo e provavelmente se as coisas aqui, se você perceber que talvez vai ter que ter uma reação um pouco mais explosiva, é isso aí. É isso aí, nós somos seres humanos e não podemos invalidar nossos sentimentos, a nossa vontade, a nossa atitude, a nossa emoção, mas, claro, entender também como ela pode ser utilizada da melhor forma para que nós possamos captar essa energia de mudanças para aproveitar o embalo e permitir que essas coisas aconteçam para que daí a partir disso as coisas consigam se reestruturar melhor. Como já falei e repeti aqui, para nós, outro exemplo, né? Para nós fazermos uma reforma em casa, a gente não tem que, se a gente vai botar uma janela, fazer alguma coisa, a gente não tem que quebrar a parede, derrubar tudo, fazer. E aí depois tudo vai se refazendo, se construindo, depois fica tudo bonitinho, limpinho, né? Então, às vezes a gente precisa passar por situações assim um pouco incômodas, um pouco complicadas e até talvez inesperadas, mas fazem parte e nós não vamos desistir. Nós vamos seguir, nós vamos optar a seguir. Comenta aqui se você também é essa pessoa que vai continuar, vai decidir continuar por você, não por ninguém, nem por nada, nem por A ou por B, mas por você, porque você vai continuar. Nós vamos continuar. Fechou? Deixa o like se foi útil para você. Segue para receber mais mensagens como essa. Ativa as notificações, o sininho ali para não perder nada. E eu espero que tenha sido útil. Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.